Agora vamos para o último osso da cabeça, que é a mandíbula. Obviamente essa mandíbula não pertence a essa cabeça aqui. Então eu vou tirar, vamos dar uma olhada só nessa mandíbula aqui, ó. Na verdade, quando a gente estuda nos livros, a gente ouve falar de mandíbula, como se fosse um osso único. E a gente fala que existe um corpo, um ângulo e ramos, como se fosse um único corpo, dois ângulos e dois ramos. Só que na verdade a gente tem que lembrar que essa estrutura aqui são duas estruturas que se fundiram aqui nessa região mais incisiva, mais rostral. Essa fusão aqui não acontece em todas as espécies. Deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Aqui está completamente fundido. Isso aqui é um equino, está ossificado, é um equino. Nos equinos e nos suínos ocorre essa fusão. O nome dessa fusão, eu já falei para vocês, é sinostose. Aqui tinha uma cartilagem, essa cartilagem se ossificou, a gente chama de sinostose. Em suíno e equino ocorre essa sinostose logo no comecinho, quando ele é potrinho ainda, bem novinho. E em ruminantes e em cães, essa sinostose ou acontece quando o animal é muito velho, ou não vai acontecer nunca. Então, na maioria das vezes, quando a gente abre um animal, um ruminante, ou um cão, ou um gato também, esse osso da mandíbula está separado desse osso da mandíbula. Esse está separado desse. Então, são dois, realmente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vou virar para a gente ver melhor. O que a gente tem aqui? A gente tem um corpo, que é essa estrutura aqui, um ângulo e um ramo, tanto nessa mandíbula quanto nessa. Então aqui a gente tem um corpo, um ramo, não, desculpa, um ângulo e um ramo. No ângulo a gente não vai ter nada de especial. Porém no corpo e no ramo a gente vai ter estruturas bem importantes. Vamos começar pelo corpo. Vamos começar aqui pelo corpo. No corpo a gente consegue notar que existe uma parte relacionada com os ossos incisivos, que aqui foi perdido, ó. A gente só está vendo os alvéolos, os ossos caíram. E uma parte relacionada com os ossos molares, ou com os ossos, com os dentes molares ou pré-molares. Então aqui, essa região do corpo que está relacionada com o incisivo, a gente chama de parte incisiva. E essa região relacionada com os dentes molares e pré-molares, a gente chama de parte molar. A gente consegue observar também que aqui é a face lateral e aqui, ó, no interior, é a face medial. E a gente consegue observar que existe um forame aqui, lateralmente, próximo do queixo, aqui é o queixo do animal, um forame aqui e o outro forame medialmente, ó. Se eu pegasse um canudo e enfiasse nesse forame aqui, ó, enfiasse nesse forame, ele ia sair desse daqui. Entenderam? Existe um canal comunicando esse forame com esse forame aqui, que é o canal mandibular. Canal mandibular. Então esse canal mandibular, ele é formado, existe uma abertura, uma entrada, que é esse forame mandibular, que fica na face medial, e uma saída aqui no forame mentoniano, que lembra mento, vem de queixo, mento, região mental, é queixo. Então aqui, ó, mais uma vez, medialmente, a gente encontra o forame mandibular aqui, e lateralmente a gente encontra o forame mentoniano, formando um caminho que a gente chama de canal mandibular. Nesse canal mandibular passa a artéria e a veia mandibulares, artéria mandibular e veia mandibular, e passa um nervo alveolar mandibular. Esse nervo ele é bem importante porque ele passa aqui por dentro da mandíbula e ele emite vários ramos para cada um desses dentes. Para cada um desses dentes. Depois ele emerge aqui e uma parte dele inerva ainda os dentes incisivos. Então, se eu fizer um bloqueio anestésico aqui nesse forame mentoniano, eu consigo bloquear todo mundo aqui. Tudo bem?
que mais que a gente consegue ver aqui? Esse é o corpo, a gente já falou do corpo. Vamos falar agora o ângulo, essa região, e vamos falar dos ramos. Então, o ramo da mandíbula, aqui a gente tem um ramo, e aqui a gente tem outro ramo da mandíbula. Notem que aqui a gente tem uma fossa, aqui nessa região mais lateral, e outra fossa nessa região mais medial do ramo da mandíbula. Essa fossa mais lateral é chamada de fossa massetérica. Fossa massetérica é onde tem o músculo masseter. O músculo masseter, ele é um dos responsáveis pelo fechamento dessa mandíbula. Então, pela oclusão do dente, fechamento da mandíbula. Então, aqui é a fossa massetérica, onde fica o músculo masseter. E medialmente, a gente tem também uma fossa aqui, ó, nessa região. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas quando a gente passa a mão aqui, a gente sente que tem uma concavidade. O nome dessa fossa é fossa pterigoidea. Fossa pterigoidea. Pterigoidea. Essa fossa também está envolvida com o músculo da mastigação, que é o músculo pterigóideo. Existe o músculo pterigóide lateral e o músculo pterigóide medial. Ambos estão envolvidos no fechamento dessa mandíbula. Aqui na extremidade mais dorsal do ramo da mandíbula, a gente encontra essas duas estruturas. Essa estrutura maior, mais alta, principalmente no equino, nas outras espécies nem sempre ela vai ser mais alta, a gente chama de processo coronoide da mandíbula. Processo coronoide da mandíbula. Aqui numa vista lateral, processo coronoide da mandíbula. No processo coronoide da mandíbula, a gente vai ter a inserção do músculo temporal, que também também tem como função fazer o fechamento dessa mandíbula. Então a gente já viu 4 músculos aqui que auxiliam no fechamento dessa boca, no fechamento da mandíbula. Os músculos pterigóideos, pterigóide lateral e pterigóide medial, que ficam nessa região. O músculo masseter e o músculo temporal. Todos eles estão relacionados com a mandíbula. E para abrir essa mandíbula, é um músculo que eu comentei para vocês na aula de introdução à biologia, que é o músculo digástrico. O músculo digástrico, ele fica bem aqui, ó, bem nessa região. E ele serve para abrir a mandíbula. Ele pega a mandíbula e puxa. Então é o único músculo envolvido na abertura da boca, o músculo digástrico. Então a gente já falou das fossas pterigóidea e fossa massetérica. Aqui o processo coronoide da mandíbula, relacionado com o osso temporal. E falta esse processo maior aqui, ó, que é o processo condilar. Quando a gente fala côndilo, significa uma protuberância. E geralmente côndilo tem uma área arredondada, que serve para articulação. Então esse processo condilar, ele se articula com o osso temporal. O osso temporal, que a gente já conversou sobre ele, é onde existe a articulação ATM, articulação temporomandibular, ou seja, aqui mandíbula, o temporal é o temporo, né? Então articulação temporomandibular. Esse processo condilar, ele se articula com o osso temporal. E entre os dois, ou seja, entre o processo coronoide e o processo condilar, a gente tem a incisura mandibular, essa linha que separa esses dois processos.